No Jornal da Manhã, o comentário político de Josival Pereira. Pereira, bom dia. Bom dia para você, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Vamos começar indo lá para Brasília, atualizar a situação da sucessão de Arthur Lira na Câmara e o paraibano Hugo Mota, o principal cotado para ser o próximo presidente da Câmara. A reportagem é de Bruno Pinheiro. Hugo Mota, do Republicanos, foi visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado do senador Ciro Nogueira, do PP, do mesmo partido do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira. Recentemente, eu contei aqui na Jovem Pan que Ciro Nogueira não estava tão interessado em interferir na eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados, que lá Arthur Lira era quem iria articular essa eleição. Mas, num reviravolta, Ciro Nogueira entra em cena e leva Hugo Mota, do Republicanos, até o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com quem eu conversei, me responderam que a visita foi maravilhosamente, ou seja, que ele foi muito bem recebido. Mas uma ala dos deputados, entre os 99 da legenda de Bolsonaro, ficaram irritados e acham que não é somente aceitar tudo que é oferecido lá em reunião, que é necessário alguns acordos nessa articulação, um espaço na mesa diretora e também espaço nas comissões. Diante disso, ainda há uma incerteza se fecha uma questão sobre o nome de Hugo Mota ou não. Hugo Mota não só visitou o ex-presidente, como também visitou o presidente Lula. Lula, nesta quinta-feira, disse que até agora não tem um candidato à presidência da Câmara dos Deputados. A tarefa mais difícil agora é convencer os outros deputados a desistirem dessa disputa pela presidência. Até o momento, não existe nenhuma oferta do governo. Exemplo desses possíveis candidatos assumirem uma vaga na esplanada dos ministérios do governo federal. O que deve acontecer é uma tentativa de articulação do presidente Arthur Lira com os ministros do Tribunal de Contas para acelerarem algumas aposentadorias. E pelo menos 2 vagas iriam surgir no Tribunal de Contas, o que seria a oportunidade de indicar esses deputados para ocuparem essas vagas, o que seria um convencimento, um certo acordo para aceitarem que Hugo Mota seja de fato indicado de Arthur Lira. De um outro lado, o PSD começa a articular também para lançar um outro nome contra Hugo Mota, não aceitando que ele seja de fato o único nome ou que seja realmente o indicado com apoio 100% de Arthur Lira. Até agora, Hugo Mota já tem então conversado com o presidente Lula e com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem liderado a oposição. Mas essa disputa ainda está longe de chegar ao fim, já que a eleição só vai acontecer em fevereiro de 2025. De Brasília para a Jovem Pan, o Bruno Pinheiro. Vamos ouvir então a declaração de Lula sobre essa questão que o Bruno Pinheiro citou na reportagem. O presidente do Brasil não tem candidato a presidente da Câmara. A presidência da Câmara é da responsabilidade dos partidos políticos e dos deputados federais. A presidência do Senado é da responsabilidade dos senadores e dos partidos políticos que compõem o Senado. Ao presidente Lula cabe a responsabilidade de tratar bem qualquer que seja o presidente, porque o presidente da Câmara do Senado não precisa do presidente da República. É o presidente da República que precisa deles. Josival Pereira, é uma fala comum, institucional, mas que é difícil de acreditar, né? Essa daí é a fala, me engana, que eu gosto, né? Quem mais está interessado nessa eleição é Lula. Quem mais está interessado é Lula. Quem mais tem sofrido com presidente de Câmara são os presidentes da República. Não apenas Lula, mas Bolsonaro sofreu nos 2 primeiros anos muito fortemente com o ex-presidente, Rodrigo Maia. Lula tem sofrido muito com Lira. Dilma sofreu com Eduardo Cunha, sofreram com Michel Temer, tá certo? Essa história de presidente de Câmara é muito complicada. Então os presidentes da República ficam à mercê, ficam quase que dominados hoje pelo poder dos presidentes das câmaras, com esses acordos, grandes acordos são feitos no parlamento,
que criam bancadas gigantescas. Lá no parlamento, a linha divisória ideológica é muito pequena. Tem várias matérias que votam do PT ao mais radical bolsonarista. E assim vai. Então tá, ó, você tem bancadas, tem grupo, essas bancadas aglomeradas, tem delas com 170, 180 deputados. A bancada, o grupo que o Hugo Mota também participa é o maior que tem, que é ali Republicanos, MDB e Podemos. Né? Olha o tipo de força que se tem. E aí o Lula está super interessado, participando efetivamente. Claro que ele tem que dar uma declaração protocolar. Olha, aqui é a presidência da República, não. Mas está participando. Assim como o Bolsonaro está participando, assim como todos estão participando. O lançamento da candidatura de Hugo Mota, e eu não... Claro que a gente tem que entender esse tempo, o relógio do Congresso Nacional, porque precipitaram, e aí só eles sabem, eu acho que eles queriam precipitar antes das eleições. Veja você como ter Cabo Gilberto dando uma declaração, PL todo mexido, Cabo Gilberto dando uma declaração, dizendo assim, olha, depois das eleições vamos fazer uma reunião e aí nós vamos lançar um candidato próprio. Defendo que a gente lance um candidato próprio. Provavelmente para depois das eleições, o resultado eleitoral pode ser que fortaleça um ou outro partido. Então os caras anteciparam para decidir antes das eleições, para não esperar pelo resultado das eleições, o que é uma lógica do próprio Congresso. Tá todo mundo falando nisso. Claro que vai ter reação à candidatura de Hugo Mota, está tendo uma possibilidade ali de o candidato que era de Lira, Elmar Nascimento, com um candidato que é de Gilberto Kassab, que é o Antônio Brito. Eles estão tentando se juntar para poder resistir, não com uma candidatura, mas os dois resistir a fechar o acordo ali com a candidatura de Hugo Mota. Mas eu acho que de tudo que tem, hoje pela manhã tem uma matéria na imprensa nacional com o presidente Arthur Lira. E a matéria diz que Arthur Lira decidiu recuar para acomodar Lula e Bolsonaro, certo? Que é próprio dessa articulação. Que aí explica, ele tinha um candidato que era o Elmar Nascimento, que ele vinha defendendo de todas as formas, ele dá uma recuada e parece-me que ele vai ali muito na direção de Hugo Mota. Até tem uma razão também muito forte para as pessoas entenderem. A matéria aí estava falando de Ciro Nogueira. Sim. Hugo Mota, antes do lançamento da candidatura, esteve na casa de Ciro Nogueira e foi conversando com Ciro Nogueira. Antes de ser senador, Ciro Nogueira foi deputado federal, certo? E pegou proximidade com Hugo Mota. Então, se o progressista, que é o mesmo partido de Arthur Lira, e Ciro Nogueira é presidente, então eles adotam uma candidatura ali de Hugo Mota, dificilmente, então, com Arthur Lira, dificilmente Hugo Mota não sai candidato numa grande aliança, certo? Tem, assim, Cabo Gilberto é impetuoso, mas o PL, tanto o PL quanto o Lula, hoje, não podem partir para a disputa porque eles não sabem qual a reação que vai ter no Congresso. Agora, durante a votação da reforma tributária, foram assim dezenas de votações em que o PL radicalizava e Arthur Lira pegava o Centrão, juntava com o PT e resultado. O PL tirava ali 120, 130, 140 votos e levava uma surra danada no Congresso Nacional. Ou seja, uma radicalização do PL dizendo eu quero um candidato próprio, que é o que Cabo Gilberto dá, pode isolar o PL e levar uma surra bem grande no Congresso. Perder espaço em comissão, indecisões ali. Então, Bolsonaro não vai para essa radicalização. Então vai depender. Agora, estão fuçando a vida de Hugo Mota já de todas as formas. Agora mexeu mesmo. E a impressão que eu tenho é que, de fato, eles vão decidir, vão fechar um acordo antes das eleições. Inicialmente, a relação dele com Eduardo Cunha já foi exposta para criar ali obstáculos. Agora também a destinação de emendas, um volume muito grande de Hugo Mota para o pai, né, que é prefeito de Patos. Aparentemente, veja bem como são as coisas da política. A gente acha que tem umas coisas que são ruins, mas elas terminam tendo um efeito bom. Quando o Hugo Mota passou a ser cortejado pelo Palácio do Planalto, né, ali como candidato, um candidato da simpatia de Lula, tem o aval de Lula,
ele começou a perder fôlego na história da direita conservadora, que é a grande maioria do Congresso Nacional hoje. Sim. Grande maioria. E aí a imprensa vai e começa a botar ele com Eduardo Cunha. Aí, resultado, termina o ajudando na direita conservadora. Mostrando que não é tão PT assim, né? Que não é PT e que tem uma história passada. Que votou pelo impeachment. Você tá entendendo? Então termina uma coisa que parece ruim ajudando, tá certo? Nessa história toda. Josival, vamos falar ainda sobre a direita e Bolsonaro especificamente, porque Bolsonaro tem agora um site que elenca quem ele apoia pelo país. E aí tem um mapa lá, você coloca Paraíba. Na Paraíba tem duas cidades, João Pessoa, e aí tá exposto lá o apoio a Queiroga e Queiroz e os vereadores do PL. Mas quando vai para Campina Grande, tem um apoio aos vereadores do PL, mas não tem nome ali para prefeito e vice. O que é que significa essa postura? A primeira conclusão que eu cheguei quando olhei, foi o seguinte: se não tivesse o nome dos vereadores, tivesse lá só o vazio no lugar da foto de Bolinha e da candidata vice de Bolinha, e não tivesse os vereadores... Estava desatualizado, enfim, Estava desatualizado, ainda não atualizou, ainda não colocou. Mas quando coloca o nome dos 18 candidatos a vereador do PL de Campina Grande, que está colocado lá, então a clareza que tem é que não é omissão a história de não ter a foto de Bolinha, não ter Bolinha na lista, que isso é deliberado, que isso é intencional e não tem Bolinha por alguma razão política. Então Bolsonaro, a essas alturas do campeonato, e é engraçado, todo mundo esperando, o PL esperando uma participação de Bolsonaro muito fortemente na candidatura, campanha de Bolinha em Campina Grande, é para dar uma alavancada em Bolinha. Mas o que está se vendo é que eu acho que tem uma força ali que foi a participação do prefeito Bruno Cunha Lima nas eleições de 2022, foi favorável, sobretudo no segundo turno, a Bolsonaro. E tem Romero também, em determinado momento, se aproximou de Bolsonaro lá atrás. Então eu acho que Bolsonaro ali está meio que em Campina Grande. Eu vou fazer o quê? Eu vou insistir nessa candidatura? Eu não vou insistir, vou ser razoável aqui, vou retribuir o apoio que eu tive de Bruno e de Romero em outros tempos ou não? A impressão que eu tenho é que ele está ponderando isso. Bolinha está fazendo uma campanha muito agressiva contra Bruno Cunha Lima. Se Bolsonaro entrar nessa candidatura, talvez dificulte lá na frente, já que Bruno Cunha Lima é favorito, Bolinha tem poucas chances ali de acordo com as pesquisas, e prejudicar Bolsonaro em 26. É por aí, né? Agora é interessante, isso é verdade, e é interessante assim, a oposição a Bruno Cunha Lima lá em Campina Grande torce muito para Bolinha crescer. Quer dizer, um segundo turno, uma possibilidade de segundo turno, que ainda que não é fácil, lá em Campina Grande, passaria então por uma injeção de ânimo de Bolsonaro na campanha de Bolinha, para Bolinha crescer um pouco. Mas o que está se vendo é que eu acho que é o jogo esse jogo aí da eleição, de terminar ou não terminar no primeiro turno, de ir para o segundo turno. Acho que Bolsonaro está ouvindo o pessoal de Bruno Cunha Lima. Rapidinho, amanhã tem Tambaú Debate, 8 da manhã na TV Tambaú. Vamos tratar de um tema interessante, assédio eleitoral, que, por incrível que pareça, crescendo muito na Paraíba. No ano passado nós tivemos 123 casos, 118 casos, uma coisa mais ou menos assim, na campanha toda. Esse ano nós já temos denúncia de 126 casos em 4 semanas de assédio eleitoral, tanto do poder público, dessa história de obrigar o poder público uma bandeira, como prestador de serviço aí, prestador de serviço, como da iniciativa privada, por incrível que pareça, empresas, e tem muitas histórias, inclusive do ano passado, que a gente acabou não sabendo, então vamos revelar agora. Você sabe que teve empresa na eleição passada que inventou curso no dia da eleição para o servidor não ir, trancou um mercadinho para o servidor não sair. Então é muito grave essa história de assédio eleitoral. Amanhã, 8 da manhã, tem Tambaú Debate com Josival Pereira. Bom fim de semana, Josival. Bom fim de semana para você e para todos. Intervalo rápido, a gente volta já.